Uma única escolha pode mudar uma vida. No desespero do câncer de mama, o caminho que ela escolheu foi a cura em uma clínica de terapias integrativas e um amor inesperado. Mas em seu coração ainda restam segredos não contados e uma faísca de desejo ardente um pelo outro. Hoje, você testemunhará o momento em que seus corações se tocam pela primeira vez. Esta não é apenas uma história de cura, mas uma demonstração do verdadeiro significado da vida e do amor. Prenda a respiração até o fim. Recomenda-se discrição para o espectador. Quando ela abriu a porta e entrou, uma estranha tensão se espalhou pelo ar. Nem o cheiro frio de hospital, nem o aroma suave de ervas da clínica conseguiam envolvê-la completamente. No momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez, o tempo pareceu parar. Em seu olhar, havia algo mais do que simples interesse. Uma emoção indescritível flutuava entre eles. Ela respirou fundo por um momento, paralisada no lugar, mas no instante em que a ponta dos dedos dele tocou levemente a mesa, sentiu uma corrente elétrica sutil fluir entre os dois. Ele abriu a boca com cuidado, mas seu olhar falou antes das palavras. Como está se sentindo hoje? Parecia uma pergunta simples, mas de alguma forma, sua voz misturava um cuidado caloroso com uma tensão contida. Ela sentiu seu coração disparar por um instante, mas não tinha certeza se era apenas pela preocupação com sua saúde ou por sentimentos há muito reprimidos. No espaço silencioso da clínica, enquanto o tempo passava apenas para os dois, ela percebeu que estava, sem saber, sendo atraída pela presença dele. Uma excitação sutil, que ela não havia experimentado em décadas de vida, florescia em meio à simples gentileza. No entanto, em um canto de sua mente, a dura realidade pesava. A sombra do câncer de mama, o medo que dominava seu corpo e sua mente, e as feridas que ela nunca havia contado a ninguém. Tudo isso a mantinha cautelosamente, mas incessantemente, afastada dele. Ele segurou seu pulso com delicadeza e disse calorosamente, mas em suas palavras havia uma contenção e uma tensão indecifráveis. Está tudo bem. Vá com calma. Com essa única frase, ela sentiu, ao mesmo tempo, um alívio e uma confusão inexplicáveis. O toque dele carregava um significado que ia além do simples contato, e ela sabia que já não podia resistir àquela força. No entanto, havia um abismo intransponível entre eles. O sentimento que nutriam um pelo outro era claro, mas o peso da realidade o suprimia. Vida e morte, saúde e amor, arrependimento e escolha. Tudo isso os atraía e os afastava ao mesmo tempo, fazendo-os se perderem um no outro com apenas um olhar. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Seu corpo estava tenso, mas sua mente, estranhamente, estava livre. Ele se aproximou dela com cuidado e estendeu a mão. Naquele momento, eles não conseguiam desviar o olhar um do outro. A tensão no ar parecia prestes a explodir, ameaçando liberar emoções irreversíveis. Mas nenhuma palavra foi dita. Apenas a presença um do outro preenchia o momento. Os ruídos externos desapareceram, restando apenas seus batimentos cardíacos e a sutil corrente elétrica. Os espectadores, de fora da tela, prenderiam a respiração neste breve momento, sentindo o peso da emoção silenciosa que fluía entre os dois. E, exatamente então, na cena em que ela dá um passo para trás e o olha uma última vez, a imagem lentamente se desfaz. Os espectadores ficam na incerteza, perguntando-se qual será a próxima escolha dos dois. Que caminho eles seguirão? Escolherão o amor ou pararão diante do muro da realidade? Esta pergunta cria a tensão e a linha emocional de todo o vídeo, mantendo os espectadores imersos até o fim. Quando ela levantou lentamente a cabeça e olhou nos olhos dele, algo mais do que simples gentileza brilhou em seu olhar. Sentiu uma onda de emoção, que guardava há muito tempo em um canto de seu coração, emergir. No entanto, a realidade ainda erguia um muro alto entre os dois. Você parece ter tido um dia difícil hoje, não é? A voz dele era baixa e suave, mas a preocupação e o interesse contidos nela a deixaram ainda mais confusa. Ela parou de falar por um momento, recuperou o fôlego e, com dificuldade, assentiu. Enquanto o olhar dele percorria lentamente seu rosto,
Ela não conseguiu esconder o batimento acelerado de seu coração. O fato de que apenas um olhar pudesse criar uma onda tão grande surpreendeu a ambos. Empurrando levemente a xícara de chá sobre a mesa com a mão, ela prometeu a si mesma: só mais um pouco. Apenas aguente mais um pouco. Mas, quando a ponta dos dedos dele tocou a xícara e roçou levemente em sua mão, seu corpo inteiro se tensionou, como se uma corrente elétrica o percorresse. Ambos prenderam a respiração, incapazes de desviar o olhar. Está tudo bem. Vá com calma, ele continuou. Mas desta vez não era um simples consolo. Suas palavras, misturadas com calor e excitação por ela, se infiltraram sutilmente no ar. Ela baixou o olhar para o chão, mas sentiu, no fundo de seu coração, que aquilo já significava mais do que um simples conforto. No espaço silencioso da clínica, o tempo passava lentamente. Nem mesmo o som do ponteiro dos segundos do relógio de parede conseguia quebrar a tensão entre os dois. Ela tentou reprimir as emoções que brotavam em seu coração, mas ele já havia percebido seu sutil tremor. A possibilidade de serem mais do que velhos amigos, de poderem ler a mente um do outro sem palavras, de talvez se tornarem amantes, flutuava suavemente no ar. Ela soltou um suspiro e olhou para fora da janela. A luz do sol de inverno entrava na clínica, projetando uma luz serena. Naquela luz, o rosto dele brilhava suavemente, e ela se sentiu, mais uma vez, inconscientemente atraída por sua presença. Parecia que os sentimentos que existiam em seu coração há muito tempo estavam finalmente vindo à tona. Ele pegou o chá e sentou-se cuidadosamente ao lado dela. A distância entre eles ainda era segura o suficiente, mas o ar estava carregado de tensão e excitação. Era um momento em que um único erro poderia fazer as emoções explodirem. Ela pousou os dedos levemente sobre a xícara, esperando não tocar novamente na mão dele, mas ao mesmo tempo se viu desejando secretamente que aquele contato não desaparecesse, se dias difíceis como hoje continuarem. Suas palavras foram interrompidas por um momento. Enquanto recuperava o fôlego e a olhava, havia um peso indescritível em seu olhar. Ela olhou em suas pupilas e sentiu, ao mesmo tempo, a suavidade, a tensão e a excitação contidas ali. Em seu coração, o desejo por ele e o medo se cruzavam. Ela abriu a boca com cuidado, mas seu olhar falou antes das palavras. Eu também estou com um pouco de dificuldade. As emoções que eles sentiam um pelo outro já eram suficientes, mesmo sem palavras. Quando a ponta dos dedos dele roçou a xícara e tocou sua mão, ela se encolheu ligeiramente. Mas naquele tremor sutil, os dois já haviam confirmado o que sentiam um pelo outro. Naquele momento, o silêncio na clínica apenas intensificou a tensão entre eles. Em um silêncio sem palavras, apenas com olhares e pequenos toques, eles podiam sentir a presença um do outro. Era um momento em que queriam se aproximar, mas o muro da realidade reprimia esse desejo. Eles se olharam e trocaram um breve sorriso. Um momento breve, mas intenso. A tensão no ar ainda não havia se dissipado. Pelo contrário, tornava-se cada vez mais quente. Eles sabiam o que o outro queria, sem precisar dizer. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiam dizer nada. Os espectadores, nesta cena, sentiriam plenamente a emoção sutil e a tensão delicada entre os dois. No momento em que ela pousou a xícara, o olhar dele parou por um instante. Quando seus dedos roçaram a xícara e se aproximaram novamente da mão dela, a tensão entre eles pareceu prestes a explodir. Mas ninguém se aproximou primeiro. Sabiam, no fundo de seus corações, que se desejavam. Mas esse desejo era tão profundo que os impedia de se aproximar. Parece que você está muito cansada hoje. Sua voz era suave e baixa, mas, por outro lado, sentia-se a preocupação e o peso escondidos em suas palavras. Ela baixou os olhos e permaneceu em silêncio por um momento. Mesmo naquele pequeno silêncio, os sentimentos que um nutria pelo outro já haviam sido suficientemente transmitidos. Palavras não eram necessárias. Apenas o olhar, a respiração e a sutil tensão no ar eram suficientes para que seus corações se cruzassem. Ela sentiu um conflito em seu coração. Ele parecia querer se aproximar e confortá-la, mas ao mesmo tempo
parecia estar escondendo algo. Ela também queria se aproximar dele com sinceridade, mas a realidade e o medo que dominavam seu corpo e sua mente reprimiam esse desejo. O peso da doença e da vida a mantinha cautelosamente, mas firmemente, longe dele. Podemos nos sentar um pouco? Sua voz tremia, mas naquele tremor coexistiam expectativa e medo. Ele hesitou por um momento, mas moveu-se cuidadosamente para o lado dela. A distância entre eles ainda era segura, mas algo intenso já fluía no ar. No momento em que as pontas de seus dedos roçaram a mesa e se aproximaram das mãos um do outro, ambos prenderam a respiração e não desviaram o olhar. Ele a observou por um momento e, com cuidado, levantou uma mão para afastar suavemente uma mecha de cabelo para trás de sua orelha. Mesmo com aquele breve gesto, ela não conseguiu esconder o batimento de seu coração. O toque poderia ser simples cortesia, mas ao mesmo tempo estava misturado com a excitação e a tensão do momento em que a tocou. Ela sentiu um tremor percorrer seu corpo como uma corrente elétrica no instante em que seus dedos a tocaram, mas tentou esconder a emoção. No entanto, em seu coração, os sentimentos acumulados há muito tempo estavam prestes a explodir. Entre os dois, havia o peso de décadas de vida, doença e dor, e feridas não ditas. O desejo um pelo outro era claro, mas ao mesmo tempo era tão profundo que tinham medo até de se aproximar. Ele olhou nos olhos dela e mordeu o lábio levemente. Com aquele pequeno gesto, ela leu todas as suas emoções. Sentiu um desejo explosivo em seu coração e, ao mesmo tempo, a parede da realidade e se encolheu. Ela deu um passo para trás, mas tentou ler o coração dele apenas com um olhar. Seus dedos roçaram a xícara novamente e se aproximaram da mão dele. Mas desta vez, seus corações estavam tão agitados que já não conseguiam se aproximar. Por que meu coração está assim? Ela recuperou o fôlego enquanto falava, mas não conseguiu terminar a frase. Ele entendeu a pergunta. As emoções que aconteciam em seus corações já eram suficientemente sentidas sem palavras. O desejo um pelo outro, mas a sombra da realidade e do passado reprimindo essa ânsia. Eles se olharam em silêncio por um momento. O chá sobre a mesa já havia esfriado, mas o ar entre os dois estava quente. Enquanto as pontas dos dedos se roçavam e os olhares se liam, o espectador prenderia a respiração, sentindo aquele momento sutil. O conflito e o desejo em seus corações colidiam simultaneamente, e até mesmo um único toque carregava um significado poderoso. Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Em seu coração, uma emoção intensa por ele estava surgindo, mas ao mesmo tempo, o fato de não poder controlar essa emoção a assustava. Ele queria se aproximar um pouco mais dela, mas o desejo era tão grande que, ao contrário, precisava parar. O paradoxo de se desejarem, mas não poderem se aproximar por se desejarem demais, os arrastava para uma emoção ainda mais profunda. Naquele momento, a luz do sol que passava entre os frascos de ervas na mesa iluminou suavemente seus rostos. Ela olhou nos olhos dele e sentiu-se silenciosamente atraída, do fundo de seu coração. Em seu olhar, coexistiam um calor e uma tensão indescritíveis. O sentimento um pelo outro já era tão intenso que um único toque poderia fazer todas as emoções explodirem, mas ambos recuaram um pouco. Olhando-se nos olhos sem palavras, o tempo pareceu parar por um momento. Ambos escondiam seus próprios corações e desejos, enquanto se desejavam mutuamente. O espectador, nesta cena, sentiria a densa tensão e o peso da emoção que fluía entre os dois, esperando com a respiração suspensa para ver o que aconteceria a seguir. A tensão no ar era pesada. A luz quente do sol da tarde entrava suavemente pela janela da clínica, mas o ar entre os dois brilhava mais intensamente do que qualquer luz. A cada vez que seus olhares se encontravam, o coração disparava. Apenas com a respiração e os olhares trocados em silêncio, eles já se tocavam profundamente. Ela reprimiu as emoções que explodiam em seu coração e sentiu a ponta de seus dedos se aproximar da mão dele sobre a mesa. Foi um toque muito breve, mas a corrente elétrica daquele instante percorreu todo o seu corpo. Ele leu a reação dela, recuperou o fôlego e levantou levemente a mão,
aproximando-a da mão dela. Ela instintivamente encolheu a mão, mas naquele tremor não havia rejeição, e sim desejo. Não sei por que meu coração está tão abalado, ela sussurrou, e as pupilas dele tremeram por um instante. Não era um simples consolo, mas uma voz que carregava emoções que brotavam do fundo de seu coração. Com aquelas palavras, ela sentiu como se todos os sentimentos que havia escondido tivessem sido descobertos. Ele ficou sem palavras por um momento, apenas a observando. As emoções que ele havia suportado, reprimido e escondido por tanto tempo, transbordavam de seu olhar. Ela encontrou aquele olhar e sentiu o muro em seu coração desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, o medo surgiu. Seria capaz de aceitar este momento? O peso da realidade permitiria essa emoção intensa? Ela não tinha certeza. A ponta dos dedos dele roçou novamente a mão dela, de leve. Desta vez, demorou mais do que antes. O coração dela disparou, e o calor da ponta de seus dedos se espalhou por todo o seu corpo. Suas respirações se aproximaram, e a tensão que fluía, como uma corrente elétrica naquele pequeno espaço, parecia ser transmitida até mesmo ao espectador. Na verdade, Ele não conseguiu terminar a frase. Era como se tentasse transmitir tudo a ela apenas com o olhar. Ela entendeu seu olhar antes mesmo de suas palavras. Emoções há muito guardadas, um coração adiado, e a excitação e o medo que agora enfrentava. Ela fechou os olhos e os abriu lentamente. Seu coração batia tão rápido que seu corpo tremia, mas ela aceitou aquela ansiedade como era. Suas respirações se roçaram e uma confissão silenciosa ecoou no ar. Eles liam o coração um do outro apenas com a ponta dos dedos, com uma única respiração. Ele se aproximou dela com cuidado. O espaço se tornava cada vez menor e parecia que seus corações estavam se tocando. Ela recuou ligeiramente o corpo, mas seu olhar estava aberto para o coração dele. O desejo de se aproximar e o medo igualmente forte se entrelaçaram. Não consigo mais esconder. Sua voz era baixa e trêmula. Ela se assustou um pouco com suas palavras e encolheu o corpo, mas ao mesmo tempo soltou um suspiro de alívio. No momento em que tudo parecia prestes a ser revelado, os dois se olharam em silêncio. A respiração ficava cada vez mais próxima, e o som de seus corações preenchia o espaço. Ela levantou a mão e segurou levemente o pulso dele. Mesmo aquele breve contato abalou seu coração como eletricidade. Os olhos dele se arregalaram. Ele parou por um momento e depois sorriu levemente. Palavras não eram necessárias. Eles já sabiam o que o outro queria, e o desejo era tão grande que não podiam nem se aproximar nem se afastar. O tempo parecia ter parado enquanto os dois se olhavam, imersos no silêncio. A tensão no ar era tão intensa que parecia que uma corrente elétrica fluiria apenas com o toque das pontas dos dedos. Eles sentiam a respiração e o olhar um do outro em silêncio, percebendo que já estavam conectados no fundo de seus corações. Ela recuperou o fôlego levemente e olhou diretamente para o olhar próximo dele, sem desviar. Em suas pupilas estavam contidos a excitação por ela, o medo e as emoções reprimidas. No auge do conflito em seu coração, ela empurrou um pouco mais a ponta dos dedos e envolveu a mão dele. Aquele pequeno gesto dizia tudo. Apesar de tudo, A voz dele baixou e sua respiração se aproximou. Ela fechou os olhos, esperando que ele terminasse a frase. Em vez de palavras, a presença um do outro já transmitia tudo. O espaço entre os dois agora fluía como uma corrente elétrica. As pontas dos dedos se roçaram, a respiração se aproximou, e o desejo e as emoções há muito contidos em seus corações estavam prestes a explodir de uma vez. Mas ainda não haviam se tocado completamente. No tempo parado, eles se sentiam, aproximando-se apenas em espírito, enquanto recuperavam o fôlego por um momento. Os espectadores, neste momento, sentiriam as emoções dos dois com a respiração suspensa. Mesmo sem palavras, apenas com o olhar, a ponta dos dedos e a respiração, eles já formavam uma conexão intensa e sentiriam plenamente as emoções que estavam prestes a explodir. O som das gotas de chuva batendo na janela
preenchia silenciosamente o ambiente. O céu noturno nublado lá fora e a iluminação sombria da rua se misturavam com a luz suave dentro da clínica, envolvendo o espaço de forma macia e acolhedora. Naquele momento em que a chuva fria e a luz quente se encontravam, o ar entre os dois se tingia com uma tensão e emoção cada vez mais densas. Ela sentou-se silenciosamente ao lado dele. Sentindo sua presença, ela recuperou o fôlego, como se as emoções há muito guardadas em seu coração finalmente tivessem encontrado a liberdade. Eles se olharam em silêncio. A conversa sem palavras transmitida através de seus olhos continha, em um único instante, décadas de emoções, feridas e espera. Ele segurou a mão dela lentamente. O calor e o tremor sentidos na ponta de seus dedos substituíram as emoções que não podiam ser ditas. Ela apertou sua mão e respirou fundo. Mesmo aquela pequena respiração se espalhou pelo ar do ambiente, tornando seus corações ainda mais quentes. Finalmente podemos estar tão perto assim. Sua voz era baixa e suave, mas nela se dissolviam toda a longa espera e tensão. Ela levantou a cabeça para olhá-lo, e no momento em que a respiração dele roçou seu rosto, seu coração disparou. A respiração deles roçava a pele um do outro, substituindo as emoções que não podiam ser expressas em palavras. Eles se aproximaram aos poucos. Não era um toque de corpo com corpo, mas um momento em que coração e coração pareciam se encontrar. A respiração, o calor do corpo e o olhar um do outro preenchiam o espaço. A mão dela tocou levemente o ombro dele, e a mão dele envolveu suavemente sua cintura. Aquele único toque, transmitido em silêncio, parecia derreter toda a ansiedade e a espera. O som da chuva lá fora ficava cada vez mais forte, tornando o ar dentro do ambiente ainda mais sensorial. O som das gotas de chuva escorrendo pela janela se misturava com os batimentos de seus corações, como se fosse uma sinfonia. À medida que suas respirações se aproximavam, eles podiam sentir livremente as emoções que haviam escondido por tanto tempo. Meu coração, agora não posso mais esconder. A voz dela tremia suavemente. A respiração dele acompanhava suas palavras, lenta e irregular, tornando o ar entre os dois ainda mais quente. Ela inclinou a cabeça levemente e expirou perto de seus lábios. Mesmo aquele pequeno movimento elevou a temperatura do ambiente. Ele fechou os olhos por um momento e depois a olhou lentamente. Em seu olhar estavam contidos a espera, a excitação e um desejo incontrolável. Ela percebeu, nas pupilas dele, o quanto havia esperado por aquele momento, e seu peito se encheu de emoção. Suas respirações se roçavam, e mais histórias fluíam entre os dois do que palavras poderiam contar. A mão dela envolveu levemente o pescoço dele, e ela se apoiou em seu ombro. A mão dele envolveu suavemente sua cintura, eliminando quase todo o espaço entre eles. Não era a sensação da pele se tocando, mas a sensação de corações e emoções se infiltrando um no outro. Seus corpos e respirações se tornaram uma linguagem que não podia mais ser escondida, dizendo tudo um ao outro em vez de palavras. Eu nunca me senti assim antes. Com seu sussurro, ela levantou a cabeça em direção aos lábios dele, mas parou por um momento sem se aproximar. Naquela pausa, a tensão e o desejo se aprofundaram, e apenas aquele momento já tornava o ar do ambiente quente. Ela fechou os olhos, sentindo a mão dele, e aceitou a tempestade de emoções em seu coração. No momento em que a respiração dele roçou sua orelha e a ponta de seus dedos envolveu sua cintura, seu corpo inteiro tremeu como se atravessado por uma corrente elétrica. Ambos sabiam o que o outro queria, mas agora não havia mais necessidade de expressar em ações. Suas emoções já eram suficientemente transmitidas pela pele, pela respiração, por um único olhar. O tempo parecia ter parado enquanto os dois se sentiam, sentados em silêncio. O som da chuva, a iluminação, o ar quente e a presença um do outro se uniram, fazendo com que tudo no ambiente parecesse um palco para os dois. Apenas com o olhar e a ponta dos dedos, as emoções do fundo de seus corações fluíam um para o outro. Ela recuperou o fôlego levemente e apoiou a cabeça no ombro dele. No momento em que o coração dele se infiltrou no dela, sentiu como se toda a atenção, a espera e a excitação
estivessem prestes a explodir de uma vez. Mas ainda sem se tocarem completamente, ela guardou aquele momento apenas em seu coração. Quero me lembrar deste momento para sempre, ela sussurrou baixo. A respiração dele roçou sua orelha, fazendo-a sentir a corrente que pairava entre os dois. Não era corpo com corpo, mas coração com coração se envolvendo, e uma emoção mais forte do que qualquer palavra preencheu o ambiente. Eles se apoiaram um no outro, trocando confissões silenciosas enquanto a noite passava. O momento em que o som da chuva, a iluminação, a respiração e o calor do corpo se uniram foi, para eles, uma intimidade perfeita, indescritível em palavras. O espectador, através da tela, sentiria com a respiração suspensa o quão profundamente eles se tocaram e o quão longo foi o momento que esperaram. A luz do sol da manhã entrava suavemente pela janela. A chuva que caíra durante a noite já havia diminuído e um ar úmido envolvia a clínica. No entanto, mesmo naquela luz e silêncio pacífico, uma profunda ondulação ainda permanecia em seus corações. Ela abriu os olhos silenciosamente. Seu corpo estava relaxado, mas seu coração, de forma alguma, a lembrança da noite anterior fez seu coração ainda disparar. A confissão sem palavras trocada com a ponta dos dedos e a respiração, aquela tensão e excitação, a explosão de emoções não saíam de sua cabeça. Em um canto de sua mente, um sentimento de culpa se instalou. Isso era certo? Foi um simples consolo ou um amor que nasceu do coração? Ela se levantou lentamente e olhou para fora da janela. A rua brilhando com a água da chuva, a luz do sol da manhã se infiltrando sobre ela, parecia esfriar lentamente o calor da noite anterior, mas a tensão em seu coração ainda era quente. Ele já estava acordado, sentado, e a observava enquanto preparava café em silêncio. Não havia palavras, mas apenas com o olhar, sentiam que as emoções da noite anterior continuavam. Bom dia. A voz dele estava mais baixa e cuidadosa do que o normal, mas nela ainda havia excitação e tremor. Ela sorriu com cuidado, mas em seu coração, emoções complexas se misturavam. Seria amor ou simples consolo? Eles tomaram café em silêncio. Quase não falaram, mas as pontas de seus dedos se roçaram sobre a mesa, confirmando a presença um do outro. Mesmo aquele pequeno contato estava ligado à memória quente da noite anterior e abalava seus corações. No silêncio, olhando um para o outro, os dois sentiram que ainda estavam profundamente infiltrados no coração um do outro. Ela de repente abaixou a cabeça e se perguntou em pensamento: por que meu coração está tão confuso? Ele percebeu, se aproximou e colocou sua mão levemente sobre a dela. Aquele pequeno contato substituiu as emoções que não podiam ser ditas. Seus corações ainda estavam quentes, mas agora, mais do que ações, eles se conectavam através da compreensão e da empatia. Ontem à noite, eu. A voz dele baixou e o final da frase se desvaneceu. Ela levantou os olhos e olhou para o rosto dele. Em seus olhos havia uma emoção profunda e, ao mesmo tempo, ansiedade e um tremor de sentimentos que nem ele mesmo conseguia identificar. Ela recuperou o fôlego por um momento, segurou a mão dele e sussurrou: Eu também estou confusa, mas o que senti foi real. Com as palavras dela, os ombros dele relaxaram um pouco. As emoções que não podiam ser expressas em palavras, o sentimento intenso um pelo outro, agora estavam sendo transmitidos lentamente em linguagem. Eles se olharam e, em um consentimento e compreensão silenciosos, se aproximaram ainda mais. Mas não foi uma manhã totalmente pacífica. Ouviu-se uma batida na porta e, pouco depois, um visitante inesperado apareceu. Quem abriu a porta da clínica foi uma amiga de longa data dela. Em seu rosto havia uma mistura de surpresa e preocupação, e seu olhar alternava entre ela e ele, criando uma tensão estranha. Então você estava aqui. Com as palavras da amiga, os dois prenderam a respiração por um instante. Era uma visita simples, mas o olhar externo intensificou a tensão no ar entre eles. A emoção e a excitação da noite anterior pareceram se dissipar por um momento, mas ao mesmo tempo o sentimento um pelo outro permaneceu ainda mais nítido.
Enquanto cumprimentava a amiga, ela relembrou profundamente a noite anterior em seu coração. Seria amor ou consolo? Ou uma mistura dos dois? A presença da amiga a lembrou da realidade, deixando uma tensão estranha e emoções complexas entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, a conexão que haviam estabelecido profundamente em seus corações na noite anterior não seria facilmente apagada por influências externas. Ele a observou por um momento e, suavemente, levantou a mão e segurou a dela. Apesar da interrupção externa, a emoção e a conexão entre os dois permaneciam firmes. O calor e o olhar trocados silenciosamente na ponta dos dedos já eram suficientes para transmitir tudo. O que devemos fazer agora? Com o sussurro dela, as pupilas dele tremeram. Ele sabia que aquela pergunta não era simples, mas significava que estavam ponderando juntos sobre o relacionamento e o futuro deles. Ele pensou por um momento e abriu a boca em silêncio. O que senti ontem não foi um simples momento. Foi o momento em que percebemos o quanto precisamos um do outro. Com as palavras dele, ela sentiu um consolo no fundo de seu coração. A confusão e a excitação da noite anterior agora estavam sendo lentamente compreendidas e conectadas. Olhando para fora da janela, onde a chuva havia parado completamente, os dois sentiram a presença um do outro em silêncio por um momento. Seus corações ainda estavam complexos e não haviam encontrado uma resposta, mas ao mesmo tempo estavam mais profundamente conectados um ao outro. Apenas com a respiração, a ponta dos dedos e o olhar, eles já se entendiam no fundo de seus corações. E naquele momento, ambos perceberam. A emoção da noite anterior não foi um simples consolo ou um impulso momentâneo. Foi uma verdadeira expressão de sentimento, mostrando o quanto eles precisavam um do outro. A sombra da realidade e do passado ainda existia, mas aquela conexão agora era inabalável. Na manhã em que a chuva cessou completamente, um silêncio sereno fluiu dentro da clínica. A luz do sol quente que entrava pela janela preenchia suavemente o ambiente, envolvendo delicadamente as emoções quentes, a tensão e toda a excitação da noite passada. Os dois se olharam e recuperaram o fôlego em silêncio. Naquele momento, todas as palavras eram desnecessárias. Apenas com o olhar, seus corações já se comunicavam suficientemente. Ela segurou a mão dele com cuidado. A mão dele ainda estava quente, e a excitação era a mesma da noite anterior, mas agora misturada com uma sensação de segurança. Ficaremos bem agora? Com o sussurro dela, ele assentiu lentamente. Com um longo suspiro, o olhar que trocaram continha as feridas, os medos e a esperança acumulados ao longo do tempo. Ele se aproximou dela e depositou um beijo suave em sua testa. Apenas com aquele breve contato, uma sensação de segurança e o calor do amor que ressoava no fundo de seus corações preencheram o ambiente. Ela fechou os olhos, sentindo aquele calor, e percebeu que a confusão e a excitação da noite anterior agora se organizavam suavemente. Eu não sabia que teríamos um momento em que poderíamos nos aproximar assim. A voz dela era baixa e suave, mas continha sinceridade. Ele fechou os olhos por um momento e segurou a mão dela um pouco mais forte. O calor e a segurança sentidos na ponta de seus dedos pareciam lavar toda a confusão e a ansiedade do passado. Os dois se sentiram em silêncio por um momento. Apenas com o olhar, a respiração e a ponta dos dedos, seus corações se comunicavam plenamente. Era o momento de confirmar que o amor não é apenas palavras ou atos, mas o sentimento, a confiança e o calor que se infiltram um no outro. Vamos tentar avançar, pouco a pouco, a partir de agora? Em sua voz havia uma determinação suave. Ela sorriu e assentiu. Agora, eles tinham certeza de que eram necessários um para o outro e decidiram aceitar com cuidado a excitação e o amor que haviam se estabelecido em seus corações. De mãos dadas, eles caminharam lentamente pela clínica. Diferente da noite anterior, agora não era a tensão e a excitação que preenchiam o espaço, mas uma paz calorosa e o cuidado um pelo outro. A cada momento em que suas respirações e passos se encontravam, o muro do coração construído ao longo do tempo se derretia suavemente. Sentados perto da janela,
Eles se olharam de perto. No momento compartilhado em silêncio, amor e confiança se acumulavam. Ele beijou sua testa suavemente mais uma vez. Ela fechou os olhos, recuperou o fôlego e sentiu aquele calor se infiltrar até o fundo de sua alma. O fato de podermos estar juntos assim, aqui. A voz dela embargou, e por um momento ouviu-se uma respiração misturada com um soluço. Ele envolveu sua cabeça levemente e acariciou suas costas suavemente com a palma da mão. Naquele momento, a dor, as feridas e a solidão do passado pareceram diminuir. O tempo passou lentamente. A luz do sol lá fora preenchia o ambiente com calor, e os corações dos dois também se tornaram serenos. O amor agora não era um simples desejo, mas o cuidado um pelo outro e a paz que vinha do fundo do coração. E pouco depois, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele depositou um beijo suave em sua testa e prometeu a si mesmo que seriam um consolo e um refúgio um para o outro. O que esta noite e esta manhã deixaram para eles não foi um simples momento, mas a certeza e o calor de poderem caminhar juntos pela vida. A realidade e as feridas externas ainda permaneciam. Mas, apoiando-se um no outro, eles sentiram que poderiam suportar tudo juntos. No fundo de seus corações, eles agora haviam escolhido o calor um do outro e aceitado a presença um do outro. Por fim, ele beijou sua testa suavemente mais uma vez e fechou os olhos. Ela também, em silêncio em seu abraço, recuperou o fôlego e sentiu uma paz profunda em seu coração. Palavras não eram necessárias. Tudo foi completamente transmitido naquele momento, naquela respiração, na ponta dos dedos e no olhar que trocaram. Eles permaneceram assim por um longo tempo, sem dizer nada, apenas sentindo um ao outro, compartilhando toda a dor e a solidão do passado e a excitação do amor. A luz do sol lá fora, a iluminação suave do ambiente e a respiração dos dois se harmonizaram perfeitamente, deixando uma longa impressão entre o crepúsculo e a manhã. Por último, ela segurou sua mão com força e sussurrou: "Com você, acho que posso ter um pouco mais de coragem agora." Ele ouviu suas palavras, sorriu suavemente e apertou sua mão com mais força. Os corações dos dois agora estavam firmemente conectados, e as feridas e a solidão do passado estavam sendo lentamente curadas naquela conexão. Naquele momento, o ambiente estava cheio de calor, paz e amor. A excitação e a tensão de ontem, a paz e a confiança de hoje se misturaram, e os dois se prepararam para caminhar juntos pela vida. Apenas com o olhar e a ponta dos dedos, eles sentiram que agora se aceitavam completamente. Se esta história tocou seu coração, clique nos botões de curtir e inscrever-se. E se você ativar as notificações, será o primeiro a receber histórias comoventes da vida real sobre vida, amor e romance na maturidade. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos nos comentários, e poderemos interagir diretamente com você e refletir em nossa próxima história. Entre na história conosco, agora mesmo.